Glória a Deus. Então, meu querido, vamos lá então para a gente finalizar. Já falamos de perseguição, bem explicado. Quem está aqui agora, né, entrou aqui agora, assista, vai ficar gravado aqui, tanto no meu canal, se os irmãos quiserem colocar no canais deles também, tem total liberdade. Mas agora é um momento oportuno do senhor falar, né, do senhor falar sobre essas perseguições. Chegará um momento, de fato, da igreja ser arrebatada, porque quando nós falamos de escatologia, né, do final dos tempos e tudo, do anticristo, vai chegar aquele tempo da grande tribulação, a qual nunca houve igual. Todos os relatos que nós mencionamos aí, chegou um momento que um matou 6 milhões de judeus, né? Outros perseguiu e matou quase todos, 90% aí dos apóstolos, né? Daquele tempo de Jesus. Mas a grande tribulação vai ser muito mais pior. Dentro disso, a igreja, com essa longa caminhada de história, né? Com esse nível de conhecimento dado por Deus até aqui, ainda vai passar pela grande tribulação? Ou o senhor crê, como estudando aí doutor em teologia para a glória de Deus, o senhor crê, à luz da Bíblia, né, que não, a igreja vai ser arrebatada, vai ser recolhida antes? Fica à vontade. Paulo, eu vou falar rapidinho para ouvir o Marcos também, né? Você joga essa batata quente para mim, eu vou dividir com ele aqui. Não, olha, dentro do... eu me defino. Você ri, né, Marcos? Eu me defino como um dispensacionalista moderado. E dentro do dispensacionalismo, a minha posição, Paulo, eu sou, na verdade, pré-tribulacionista. E aqui eu me alinho muito com o que fala o pastor Abraão de Almeida. Eu acho muito interessante um texto dele, quando ele afirma o seguinte, que a igreja é purificada não pelo fogo da provação, mas pelo sangue de Jesus. Então, como pré-tribulacionista, eu fico muito à vontade para afirmar que a igreja é tirada antes da grande tribulação, porque essa provação da grande tribulação não tem que ver necessariamente com purificação. Ela é fruto, no entendimento da tradição dispensacionalista, toda essa provação que acontece durante a grande tribulação, ela é fruto dos juízos de Deus sobre a iniquidade humana. Então não tem que ver com purificação da igreja, embora os meso e pós-tribulacionistas me pareçam insistir muito nisso, mas como pré-tribulacionista eu me sinto muito à vontade para entender dessa forma, justamente porque um argumento que eles usam, que é interessante, claro, mas que eu acho que não se aplica aqui, quer dizer o seguinte, não, mas a igreja sempre passou por tribulações, por que ela seria poupada agora? Né? Eu acho que tem a sua validade esse argumento, mas como pré-tribulacionista, eu entendo que não se aplica porque, e aí eu retomo a fala o texto, na verdade, do pastor Abraão de Almeida, porque essa provação, toda essa perseguição, não tem que ver com a aprovação da igreja ou purificação da igreja, mas ela é fruto, ela é resultado do juízo de Deus sobre a iniquidade humana. Né? Então a igreja não é purificada por esse tipo de fogo de provação, mas ela já foi purificada pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Meu querido professor Marcos, louvo a Deus porque vocês dois são bastante profundos, e isso é muito interessante. Tem muita gente que fala, outro argumento também para eles refutar, nós que cremos aí no pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes, eles geralmente falam que a igreja precisa ser massacrada, perseguida, para então realmente acordar, começar a orar mais, começar a jejuar mais, e etc. Só que eu vi um certo sábio dizer algo muito interessante, e ele disse, mas será que isso, de fato, é algo verídico? Que a igreja, só quando a igreja é perseguida que ela desperta? Então, por que quando Jesus esclarece aí, lá em Apocalipse, capítulo 3, que vai falar sobre as igrejas, né? Mesmo com a perseguição intensa, por que ele achou uma igreja como Laodiceia também? Né?
mesmo sendo que todas as igrejas passando por perseguição, teve igrejas que não estavam nem aí, né? Então, eu vejo que, ao meu ver, a igreja só desperta de verdade, né, se Deus intervir e usar um pequenininho, talvez anônimo como nós, né, a buscar, a chorar na presença de Deus, né, só, pelo menos, ter essa visão, Deus, eu me arrependo, eu quero mais de ti, e ter essa sede. Porque muitas das vezes a gente, com o passar do tempo, com cansaço, com tanta fazer, a gente sabe que deve orar, mas não ora como deve. Sabe que devemos meditar mais na palavra, e talvez nós não fazemos isso, talvez muitos anos. Agora, se o Senhor colocar esse desejo intenso no nosso coração, nós começar a buscar, eu acredito que esse fogo, essa presença, ela incendeia a igreja nessa necessidade. Quero que o senhor fale, meu querido, eu sei que o senhor é um homem de Deus, um homem profundo, sobre esse assunto, né? O professor Rony Cosa já falou um pouquinho, agora tenha liberdade também, em nome de Jesus. Amém. Ficou complexo, vou tentar sintetizar tudo que você falou aí sobre essa questão da igreja, né? Igreja, né? Nosso professor Rony aí já deu uma grande contribuição e esclarecimento, e eu também sou pré-tribulacionista, me defino como este, respeito o meso, né, middle e também o pós, respeito, né, e respeitar não significa concordar, porque tem gente que não respeita porque discorda, e discorda porque não respeita, e parece que é uma coisa um sinônimo, né? Eu respeito porque nós temos que aprender a respeitar as diferenças, certo? Mas eu discordo porque eu tenho uma linha, uma visão teológica, que eu não consigo unir com o que eu penso, com as minhas reflexões. Eu não consigo enxergar, eu tenho várias argumentações sobre isso. Não sou profundo, como o nosso irmão falou aí, os irmãos, modéstia de vocês, é porque eu sou muito prolixo também e sou extremamente sistemático na minha linha de raciocínio, né? Eu sou cronológico. Mas eu queria dizer o seguinte, que biblicamente, ao meu ver, ao nosso ver, de nós três, a linha em si que mais se aproxima do que teoricamente e biblicamente e teologicamente da visão, se a igreja vai ou não vai passar, ela é a pré. Mas tem um meso, tem o pós, beleza. A gente vai se encontrar com Jesus, meu amado. Não se preocupe. Um vai ser antes, outro vai ser depois, outro vai ser no meio. Um vai entrar, vai conseguir ver os dois, né? O pré e o pós. O middle vai ter essa chance. Mas pouco importa. Isso não é caráter salvífico. Que seja um ponto. Porque a gente vê muitos calvinistas atacando os pentecostais, que são, na sua maioria, uma linha mais pré, né? E a gente vê um cavalo de batalha, como o nosso irmão falou. A gente vê muito isso, eu fico muito triste. Agora, quando eu vejo pessoas que são pós, que aprendem a ouvir, a ver as diferenças e dizer, não, bacana, eu respeito sua posição, tal. Eu me defino pós, tal, mas eu respeito sua posição. Eu não trato o outro como herege, porque atualmente parece que quem for pré-herege, quem for meso é herege, quem for pós é herege. Meu Deus do céu. Uma intifada evangélica. Então é complicado. Mas, ao meu ver, biblicamente, são versículos que todo mundo conhece aqui. Eu sou apaixonado por Jesus, primeiramente, e segundo, por Paulo. Eu tenho muitos livros de Paulo, e eu me pego com o que Paulo falou. Eu não precisaria nem citar Mateus capítulo 24, nem Marcos capítulo 13, para a gente fazer uma linealidade teológica e escatológica. Como eu disse, eu não sou profundo em escatologia, eu gosto da temática, é complexo, né, é controverso, mas vamos lá. O que é que Paulo falou? Vamos começar cronologicamente, eu não sou sistemático, cronologicamente. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. O que é que o próprio Paulo fala ali? Introdutoriamente ele diz o quê? Todo pentecostal tem de cabeça. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ô, glória! Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós
Olha a forma iminente aí. E nós seremos transformados. O próprio Paulo está deixando claro que ele está aguardando. É a qualquer momento. Ele não está dizendo assim, não, vai ser lá no futuro. A perspectiva de Paulo já mostra isso. Não precisa ser um exegeta profundo, um hermeneuta profundo para entender a dinâmica que Paulo está falando aí. Ele já está falando, e nós seremos transformados. Paulo já sentia a qualquer momento. Se isso não for iminência, é o quê? Se isso não for um pré, é o quê? Eu não consigo entender. E detalhe, respeitosamente aos nossos irmãos que discordam totalmente da nossa visão, mas o que eles têm que enxergar é o seguinte: a igreja cristã aguarda Jesus, não aguarda Satanás vir primeiro, porque na visão pós, Satanás é que vem ser primeiro, por isso que ele se utiliza de 2 Tessalonicenses. Isso é um erro gravíssimo. Gravíssimo. A gente podia citar aqui 10, 20, 30 pontos. Por quê? Porque não se utiliza 1 Coríntios. 2 Coríntios vem segundo ponto, não vem em primeiro. É melhor citar 2 Coríntios, é a segunda carta. Cara, vá para 1 Coríntios. Vá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18. O que é o que o próprio Paulo novamente fala? Porque o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha o pronome nós aí, plural. Os que ficarmos vivos. Seremos o quê? Seremos o quê? Vou completar, se fosse meso ou pós. Nós seremos perseguidos. A gente vai suportar a tribulação, a grande tribulação, porque a gente vai ficar aqui. Eu tenho uma dificuldade, eu estou abrindo um parênteses aqui. Ninguém nunca falou isso no YouTube, eu vou falar agora, a minha visão. Eu tenho dificuldades de ver a tribulação em que eu estou ali sendo protegido por Deus e minha esposa não sendo uma convertida. E Satanás atacando ela, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar, eita, que lindo, eu sou blindado agora. Deus vai me proteger. E agora a situação de minha esposa, de minha filha, os demais, se de fato não tiverem aguardando o próprio Jesus. E aí, como é que fica essa situação? Para o meso, ou mais ainda, propriamente, o pós relacionar. Você que é, com todo respeito, pós, você está aí na tribulação e sua esposa está sendo perseguida. O que é que vai fazer? Tu vai fazer assim, não, eu sou negacionista, eu vou fingir que nada. Eu fiz essa reflexão durante muito tempo, porque eu estudei teologia, parei de estudar porque o tempo, como o irmão Rony falou, é cansativo. Eu memorizo tudo que eu tiver, eu memorizo, eu aprendo, eu gravo e eu faço reflexão também na área apologética. Como é que eu vou me comportar na tribulação se minha esposa está sendo perseguida, meus filhos estão sendo perseguidos e eu ali, não, eu sou a igreja, nada está acontecendo comigo. Como é que eu vou me comportar? Eu acho que é uma argumentação que eu nunca ouvi de ninguém, nem li em livro, ninguém nunca comentou no YouTube. Está sendo no seu canal agora. Vamos lá continuar, Paulo? Fala, Paulo. Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos protegidos por Deus. É assim que diz? Não, seremos arrebatados juntamente com ele. Aonde? Nas nuvens. Ao encontro do Senhor, no quê? Nos ares. Gente, na visão pós, nós não vemos a igreja subir. Não tem um só versículo que até hoje, Eric Smerickson, outros falam, teólogos, dizem, é impossível você enxergar um versículo. Nenhum pós-tribulacionista vai responder essa pergunta. Nenhum. Não tem até, só se aparecer algum aí expert em Bíblia, para mostrar que até hoje nenhum teólogo pode responder essa pergunta, como é que a igreja sobe. Aí o que acontece? O próprio Paulo diz, nós vamos aos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos consolar um com o outro. Por que eu vou ter que consolar? Dizer, olha, fique sossegado. Nada vai acontecer comigo, com você. Nós somos igreja. Vamos consolar um com o outro. Ninguém vai ser perseguido, não, homem. Aí vem a historinha, como o irmão Rony falou aí. Não, mas a igreja sempre foi perseguida. Lamento eu dizer você que discorda do pré. Cara, meu irmão, em Cristo, pensa um pouquinho, meu irmão. Minha irmã querida, com todo amor e prazer. Eu sou dinâmica assim, sou sanguíneo, não fica achando que eu estou com raiva, ódio, não. É a minha forma de argumentar, de analisar a linha de raciocínio. Pensa um pouquinho, como é que você, a igreja vai subir em que momento? Segundo, como é que Paulo está dizendo, vamos consolar uns aos outros? A igreja sempre padeceu, sempre sofreu, sempre foi perseguida. Mas a Bíblia deixa bem claro que vai ser uma perseguição como nunca houve antes, nem depois haverá. Significa o quê? Um momento, é um ponto. Esse ponto é crucial. Então essa ladainha antiga, arcaica, obsoleta, que muitos pós se utiliza, se você que está ouvindo utilizar, mude isso. É um mantra, é errado, é fraco.
não tem argumentos sólidos de dizer assim, olha, a igreja sempre foi perseguida e porque agora não vai. Eu vejo muitos doutores falando isso que dá vontade de assim, eu vou sair, eu não vou escutar não. Porque esse argumento ele é tão paupérrico que dá vontade de rir, dizer assim, meu irmão, mude o disco. Mude o disco. A igreja em si, ela não vai passar por a grande tribulação. Eu creio assim. Apocalipse 3:10 é a criptonita. É o calcanhar de Aquiles de todo o pós. E pode fazer malabarismo exegético, hermenêutico, que não tem para onde ir, não. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que onde fala sobre a igreja de Filadélfia, como o irmão falou, deixa bem claro. Eu não vou nem pegar a Bíblia aqui, só para a gente ganhar tempo. Está na cabeça, está na agulha. Como guardaste a palavra da minha paciência. Isso me remete o quê? Quem é que está guardando a igreja? Quem é que está guardando Cristo? É a igreja de Cristo. Aí vem Hebreus. Me lembrei agora de Hebreus. Para eu entrar aí com o Apocalipse. Olha que bênção. Chegou nos versículos. Vou ler Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 27, 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. E sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aos que os esperam. Eu acho que o único que espera Jesus voltar na primeira, a volta é os pré. Porque na visão pós, eles não esperam Jesus em si. Eles esperam primeiro, 2 Tessalonicenses, manifestar o homem da iniquidade. Olha aí o perigo. E depois é que Jesus vai proteger. Isso é um erro teológico, cronológico, linear, sequencial, literário. Isso é um erro gravíssimo. Aí, continuando aqui, Apocalipse 3:10, né? Eu falei, como guardaste a palavra da minha paciência e aguardaste Jesus, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre quem ficar na terra. É isso? É sobre todos que estão na terra, vier sobre todo mundo. Todo o mundo, não diz sobre parte, todo o mundo vai passar. Agora a igreja para tentar os que habitam na terra. Esse todo mundo é os que ficarem. Porque se o todo não fizer referência também à igreja que ficar, fica incoerente. Vocês que estão aqui na terra vão ser protegidos, mas todo mundo vai ser perseguido. Hã? Boa noite a todos. Mas você que está aqui não é boa noite a todos para você, não. Mas por quê? Porque você não pertence ao todo. E eu estou fazendo o que aqui? Ah, não, é porque você não faz parte. É todo mundo aqui. Eu estou dando bom dia a todo mundo aqui. E eu não estou aqui, não? Não, tá não. E eu sou o quê? Um fantasma? Então, a tentação, eu te guardarei da hora da tentação. Eu tenho até uma visão teológica, exegética, dessa questão do também, do uso do também e da preposição da, que eu vou sintetizar aqui para eu não me empolgar. Eu vejo como resultado e como acréscimo o uso do também. Como também guardaste a minha palavra. Como resultado, porque essa igreja, ela por ela ter sido fiel e guardou a palavra da minha paciência. Então, por ela ter sido fiel, eu também, como resultado a isto, eu vou te guardar da hora da tentação, e não na hora da tentação. E já eu vejo numa segunda perspectiva como acréscimo em relação às outras igrejas no mundo que foram fiéis a Deus e que estavam guardando, de fato, Jesus, conforme Hebreus, que eu li aqui, capítulo 8, versículo 27, 28. Então, como guardaste, eu vou te livrar também. E todo aquele, porque vocês são exemplo. É uma a igreja. Além disso, para piorar ou para melhorar, é falado por Jesus: eu te guardarei da hora da tentação e não na hora da tentação. O leitor leigo, que não tem conhecimento algum de preposição em português e muito menos em grego, ele não vai fazer diferença, porque eu já vi muito pós falar esse texto superficialmente e correr assim, bora lá para outro texto, tal. Meu irmão, a preposição grega, eu estudo grego, faz mais de 10 anos já. A preposição grega utilizada em Apocalipse 3:10, seja para pré, pós ou médio, sabe muito bem que é a palavra ek, que pode ser traduzido como de. É a primeira definição, que é uma das preposições essenciais do nosso vernáculo, né? A, anta, após, até, com, contra, desde, para, perante, sem, sob, trás, as essenciais. E essa preposição, ek, ela pode também ser traduzida com 3 locuções prepositivas: a partir de, fora de ou longe de. O que significa isso? Ou seja,
Escatologicamente, meu amado, a preposição ek indica que a igreja será guardada e preservada fora da tribulação, da hora da tribulação. Ou seja, antes que a tribulação aconteça, eu vou te livrar da, e não vou te livrar na. Se souber um pouquinho de morfologia, de semântica, vai conseguir traduzir isso aí. Ao ouvinte que desconhece essa temática, você aí, eu tenho que explicar um detalhe bem objetivo. A expressão hora da tentação se refere a um período específico de tempo de 7 anos, né? 3 anos e meio, que o mundo inteiro será afetado por uma grande tribulação. E como o nosso irmão logo no início falou, eu concluo aqui, como Jesus mesmo concluiu, e eu concluo com a voz de Jesus. Jesus concluiu em Mateus 24 e 21. Porquanto haverá, futuro, nessa época, de qual? Da grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nesse presente momento que eu estou falando para vocês, e nem nunca haverá no futuro. Por quê? Porque será uma perseguição descomunal, fora do comum, atípica, única, exclusiva, distinta de qualquer outra. Traduzindo, vai ser o julgamento final, praticamente, né? Não o julgamento final escatologicamente falando, mas o desfecho final, é final, né? De que a igreja vai ficar até aqui. Porque lá em Apocalipse, capítulo 4 até o capítulo 18, são 12 capítulos só para falar sobre a grande tribulação. Se Apocalipse se utiliza de 12 capítulos para falar sobre a tribulação, e nesses 12 capítulos você não vê uma única vez a palavra igreja, isso subentende que no capítulo 18 e 19 a igreja está com Cristo. Amém. Glória a Deus. Professor Rony, aonde que desliga o professor Marcos? Glória a Deus, em nome de Deus. Me perdoa, irmão Rony e irmão presbítero Paulo. É igual eu estava conversando, eu conversei com o professor Rony, antes do professor Marcos chegar, e eu reitero aqui, não é porque eu estou na presença dele, mas quanto mais eu converso com ele, mais eu conheço ele, mais eu admiro e amo esse homem, que é uma bênção. Glória a Deus. Deus abençoe o seu ministério, sua família, cada dia mais em nome de Jesus. Vamos encerrar então, irmãos? Não adianta a gente estender muito mais, né, e talvez ficarmos até mesmo cansados, e sendo que, enquanto Jesus não voltar, nós temos live para fazer à vontade aí. Mas deu para entender, né? Amém? Glórias a Deus. Querido, professor Rony, dá suas considerações finais, por favor. Paulo, mais uma vez, agradeço pela gentileza do convite. Reitero também a minha satisfação de estar com você aqui novamente, com o professor Marcos, que é, né, para mim também, como disse antes dele entrar, é um querido amigo, a amizade dele, assim como a sua, são presentes de Deus para mim. Glória Deus a Deus. continue abençoando o trabalho de vocês, né? Os dois estão aí também no YouTube, produzindo, entregando conteúdo, e nunca diminua esse trabalho. O trabalho é importante, é relevante. Às vezes a gente fica desanimados, né? Gostaríamos de ter um alcance maior, acho que isso pode acontecer, mas é um ditado que se tornou popular por ocasião daquele episódio lamentável que foi a morte do George Floyd, né? E as pessoas começaram então a repetir que toda vida importa, né? Eu vou trazer isso para aqui, para o nosso contexto. Então, toda vida importa, cada pessoa que a gente alcança com os nossos vídeos, com o nosso conteúdo, contribuindo, levando conhecimento, isso é muito válido. Que Deus nos dê força e graça para continuar fazendo. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Professor Marcos, por gentileza, meu querido, fica à vontade também para dar suas considerações finais. Amém, eu fico grato pela participação com todos vocês, é um grande prazer, né, satisfação sobretudo, estar aqui com meu colega e amigo, o professor Rony, que para mim é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, foi um amigo que Jesus colocou na minha frente, e eu espero que a gente continue essa longa amizade até a volta de Jesus Cristo e depois também, tá certo? E o presbítero também, Paulo César, Deus sabe guiar no momento certo, tudo tem um propósito. Eu aprendo sempre isso, tudo tem um propósito. Não é meramente coincidência,
não é meramente algo por acaso, não acredito nessa probabilidade do acaso, mas eu acredito em Cristo em evidência. Grato pela participação. Se você que vai ouvir depois dessa live quiser entrar em contato, entre em contato com o professor Rony, tem o canal dele, tem eu, o presbítero Paulo César também. Que Deus o abençoe, que essa mensagem venha a ser de conforto para a sua alma, que você seja abençoado, que você venha mais se aproximar da Bíblia, de Jesus, e que haja realmente mudança e transformação. Fico grato e desculpe pela minha prolixidade. É assim mesmo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Geralmente, poucos, né, que a gente observa aí que são mestres e doutores em teologia, que nos dá atenção devido ao tamanho do nosso canal, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão fazendo a obra do Senhor. Teve vários irmãos que vai passando na live, né? Não é só um. Então, eles estão sendo evangelizados por vocês, ouvindo a palavra, aprendendo com vocês. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Só trazendo um pequeno aviso aqui, rapidinho, para vocês. O pastor César Cavalcante, tá? Da Rádio FM Musical, lá de São Paulo. É muito conhecido de debates. Ele estará conosco dia 17 de maio, do mês que vem, tá bom? Calma, 17 de maio, ele estará conosco, e você é nosso convidado também, em nome de Jesus. Deixa eu só ver aqui o que o nosso querido perguntou aqui. Ah, tá. Vamos colocar aqui o canal. Ixi, eu baguncei, foi tudo aqui. Espera aí só um momento. Eu apertei aqui no link que o professor Marcos me enviou, só que já foi para o canal dele, mas espera aí, tem ele aqui gravado. E, irmãos, por favor, visita também o canal professor Marcos, né, canal Vamos Ver, e também o canal Repensando o Meu Cristianismo, do professor Rony Cosi. Meus queridos, Deus abençoe vocês, obrigado a todos que estavam conosco aqui, estão conosco, na verdade, e só tenho que agradecer mesmo. Até a nossa próxima live, em nome de Jesus. Um abraço para vocês. Amém. Professor Rony e professor Marcos. Fica na paz. Para vocês. Amém. Deus abençoe. Amém.